Olá, o meu nome é José Carlos Pereira e cá estou eu, mais uma vez, no meio de um conjunto de contributos tanto em vídeo como em texto, neste caso artigos, para a revista Start and Go, que eu recomendo vivamente que sigam os conteúdos, subscrevam a revista e, para além de subscreverem essa mesma revista, aconselho vivamente também aqui no canal do YouTube da revista, fazerem a subscrição e colocarem lá o sininho para serem notificados de novos vídeos, porque para além de mim, não é? Não estou a falar só de mim, mas sim outros autores em diferentes áreas também têm aqui contributos, julgo eu, que relevantes e que podem ser, às vezes é uma ideia, é um vídeo, é um texto que pode mudar a nossa abordagem ao mercado. E estes outros conteúdos e toda esta situação que já se passa com a revista, com mais de 40 edições, é magistralmente liderado pela Mónica Monteiro, de quem gosto muito, que entretanto nos traz trimestralmente, não é? Por volta de trimestralmente, conteúdos relevantes em diferentes áreas do empreendedorismo, da organização e da gestão. Eu hoje vou trazer aqui um tema, e não é por acaso, mas é o tema da negociação, que é um tema que me fascina, porque a minha relação, sou autor também do livro Chegar e Vender, e a minha atuação está muito relacionada com o componente de vendas, e um dos temas que mais me fascina, assim como sou também necessitado nesta área, que mais me fascina é a área da negociação, que eu acho que a negociação é um jogo, não é? Um jogo entre a gestão de expectativas entre aquilo que entregamos e quais são as expectativas que são criadas, tanto para nós próprios como para os outros. Não deixa de ser um jogo, e também numa ótica de custo-benefício, não é? Portanto, a equação de benefício menos o custo ser superior a zero, e em que haja duas partes que efetivamente ganham no processo. Estão mais preocupados com os interesses que estão associados e não meramente as posições. Se falamos só de posições, vai sempre haver alguém que, entretanto, vai ficar com uma maior parte dentro dessa mesma negociação. Se falamos de interesses, provavelmente, e de perguntas, não é, que fazemos ao outro, e de esclarecimento e de preparação, poderemos, então, ter mais poder e estar efetivamente focados num trade-off, não é, em função daquilo que eu posso acrescentar à outra pessoa, que a outra pessoa também pode acrescentar a mim em termos de uma mesma negociação. E isso veio ao caso, não é por acaso, foi no dia de ontem, se deu aquele acordo, ou que se deu o acordo, não é? Não sei quando é que este vídeo irá para o ar, mas que se deu o acordo entre de tarifas e trading entre a União Europeia e os Estados Unidos. E que eu não chamo aquilo uma negociação, não é? Eu chamo aquilo quase um bullying. Portanto, não é uma negociação. Quando uma das partes, não é, começa, uma das partes, e tem uma ótica completamente transacional, e não de cooperação, ou de interesses, não é? Tem uma posição vincada, uma coragem logo à partida. E essa parte é quase de bullying, e eu acho que a própria União Europeia saiu extremamente prejudicada, e pela forma até como esse contexto, entanto, foi criado. Numa negociação, quando nós estamos numa negociação e há alguém que, por alguma razão, não tem a hipótese, entre aspas, não é? De poder sair da mesa, isso não é uma negociação, isso é uma obrigação, não é? Por causa do bullying, relativamente àquilo que tentamos a fazer, e foi aquilo que aconteceu, mas vamos fugir um bocadinho disso e vamos falar de negociação e de dicas práticas da minha experiência, não é? Não vou entrar aqui com grandes conceitos, mas coisas simples que podem permitir, eventualmente amanhã, tomar melhores decisões e ser mais efetivo nas negociações que, entretanto, estão a ser encetadas por vocês e que vão levar a melhores resultados amanhã, maiores conversões e situações mais interessantes. Porque eu acho que quando nós. Vocês conseguem. Se consigo passar esta mensagem, que eu acho que é super importante, antes mesmo de arrancarmos para as dicas práticas, que é quando nós não temos uma estratégia e não estamos preparados e não estudamos bem o outro e os interesses do outro, não é? Em termos de preparação. Quando nós não temos uma estratégia, podemos ser parte da estratégia de alguém. Nós não dominamos os resultados de uma negociação. Não dominamos, não é? Mas podemos dominar o processo, podemos dominar o modelo. Isso vai nos levar, à partida, a situações com maior previsibilidade, com maiores taxas de conversão e com resultados, não vou dizer que aqui o resultado é certo, mas com resultados à partida benéficos para ambas as partes em função do estudo prévio que se fez, não é? Principalmente quando nós entendemos, temos a capacidade de estar dentro da perspectiva ou do contexto e de sabermos quem é que está à nossa frente, quem é esse perfil dessa pessoa que está à nossa frente numa ótica de negociação, seja uma negociação com uma pessoa, ou seja com várias, não é? Pode haver um comitê de decisão numa ótica de uma negociação e cada pessoa quer ter a mensagem certa, não é? No momento certo, dentro do contexto certo, porque quer ouvir diferentes coisas em função da parte toda de negocial ou do perfil de quem está eventualmente a negociar, não é? Ou a comprar.
Portanto, passando um bocadinho dessa parte mais prática, que eu acho que nós devemos efetivamente ter uma estratégia, não é? Termos as coisas mais dominantes. A primeira coisa, se calhar mais importante, é estarmos preparados, não é? O que é que eu quero dizer com isto, cada parte? Com informação. Quanto a mais informação nós tivermos sobre nós próprios, não é? Daquilo que tanto queremos atingir, não é? Quais são os preços, não é? Quais são as margens, não é? Qual é o espaço, quais são as cartas que temos na nossa mão para poder jogar, porque é um jogo, não é? Entre expectativas e um jogo entre benefícios e custos que lhes estão associados. Quanto mais bem preparados nós estivermos com informação sobre quem é, o que é, quais são as necessidades, qual é o seu contexto, não é? Chama-se a isso o termo técnico é due diligence, não é? E depois pensarmos sempre assim numa coisa, que é, dentro dessa negociação, e quando nós vamos para a negociação, pode ter vários momentos, é o que é que nos afasta, vejam, isso pode ser elencado logo na cabeça de alguém, ou por um papel, se quiserem, não é? O que é que nos afasta? O que é que nos afasta nesta negociação? O que é que nos aproxima? Aí desde aí logo desenhar um plano de ação do que é que eu, entanto, que cartas é que eu quero jogar ao longo de todo este mesmo processo, não é? Nós temos de estar focados também numa situação que também é muito relevante, que é o ganha-ganha, não é? Portanto, pode haver negociações que são ganha-perde. Se são ganha-perde, não quer dizer que isso não possa acontecer. Vai acontecer uma vez ou vai acontecer duas, porque alguma pessoa, no meio do processo, se vai dar conta que, por alguma razão, por falta de preparação ou falta de dados, não tomou a melhor decisão, nem jogou com todo tipo de informação que tanto podia ter jogado, não é? Portanto, uma negociação só é negociação quando ambas as partes ganham, não é? Estão focadas nos seus interesses e não meramente numa posição. Porque uma posição é algo que é extremado, não é? Eu, ganhas tu. Numa ótica de interesses, ambos podemos ter interesses diferentes perante o objeto de negociação e podemos ambos, entretanto, ficar com uma parte desse mesmo bolo. Mas tenham atenção que muitas vezes também, sobre um bolo ou sobre uma situação que está a ser negociada, ele não tem um tamanho fixo. Não é? Em função do contexto e em função da nossa argumentação baseada em factos, não é? Como é baseá-la em factos, e não apenas e só em opiniões, não é? Uma coisa são factos, outra coisa são opiniões. Baseadas em factos, podemos eventualmente mostrar à outra parte algo que ela não está a ver, mas ela também pode fazer o mesmo exatamente connosco. Portanto, aqui a coisa mais interessante no meio disto é cooperação. Eu acho que nós ganhamos muito mais quando cooperamos do que quando estamos em competição direta. Não quer dizer que pode haver momentos em que eu chamo quase momentos de competição, em que podemos cooperar e competir em diferentes contextos e em diferentes mercados, isso também é possível. Portanto, o foco no ganha-ganha e, acima de tudo, win-win, não é, em inglês, e, acima de tudo, estar muito focado nos interesses e não apenas nas posições, não é? De forma assim muito simples, para vocês terem uma ideia, que eu acho que é importante passar esta mensagem assim de uma forma assim, para não entrar aqui em grandes complexidades. É numa laranja. O objeto de negociação é uma laranja. Estão duas pessoas, entretanto, a querer a laranja. A posição a laranja ou é para mim, ou a laranja ou é para ti. Eu quero a laranja, tu queres a laranja. Se eu perguntar a outra pessoa qual é o interesse que tem naquele objeto, neste caso num fruto, na laranja, ele pode dizer que é apenas e só o sumo da laranja. E eu, entretanto, da outra parte, posso dizer que é apenas e só a casca. Então, se perguntarmos um ao outro, se eu conhecer o que é que realmente move a outra pessoa, o que é realmente importante para ele, o que é que ele quer, nós podemos, no meio desta negociação, se falamos de interesses e não de posições, de eu espremer a laranja e passar-lhe o sumo todo para ele, e ele, entretanto, passar-me apenas e só a casca. Ambos saímos a ganhar da negociação sobre o objeto negociado. Não sei se consegui passar esta mensagem, mas tem muito a ver com interesses e com posições. Posições afastam, interesses podem eventualmente levar a convergências, não é? Depois outra coisa que é muito importante na negociação, julgo eu, não é? Eu não sou o senhor da verdade, nem quero ser, e estou aqui para dar um conjunto de coisas que possam eventualmente serem questionadas, não é? Portanto, estejam à vontade, eu quero que as pessoas não é que pensem como eu, mas como eu penso. Portanto, a importância do timing, do tempo, pausas, os silêncios, estão a ver a parte toda da paciência no meio de uma negociação, capacidade de gerar ou de fazer silêncios, pensem nisto com muita atenção, que é a parte dos silêncios, não é? Normalmente, quando nós, entretanto, gerimos muito bem esses mesmos silêncios, podemos conseguir transmitir ou comunicar certo tipo de coisas, mesmo não estando a comunicar. Portanto, o silêncio também é comunicação. E numa negociação nós temos de ler aquilo que é dito como aquilo que não é dito, porque aquilo que não é dito também é comunicação e pode ser usada em nosso benefício numa ótica de um processo, não é? Seja ele de venda, seja ele de compra. Portanto, no meio desta parte do timing, outra coisa muito importante que é nunca dar nada sem pedir alguma coisa em troca. O que é isso, nunca dar nada sem pedir alguma coisa? Se estamos a negociar alguma coisa e estamos a ceder para algum lado, porque uma negociação também é um cede-cede, não é? São pequenas concessões, não é? Pensem sempre nisso, é pequenas concessões que podem provocar grandes retornos, não é? São grandes concessões. Temos que começar com pequenas concessões. Não quer dizer que podemos fazer grandes, mas são pequenas concessões. Negociar é um cede-cede, não é? Negociar
Eu digo isto tantas vezes, negociar não é ter razão, não é? Ponham a razão de lado. Negociar é atingir um certo tipo de objetivo. E quanto mais interessado eu estiver na outra pessoa, mais perguntas abertas lhe fizer, quanto mais eu souber sobre a outra parte, eventualmente ela também me vai dar, não é? Se eu estiver interessado nela, se lhe der aquilo que ela entretanto quer, isto é o fenómeno maior da negociação, se lhe der aquilo que ela entretanto quer, ou aquilo que ela procura, é um desejo, seja uma necessidade, seja um contrato, o que for, eu eventualmente vou receber dela também aquilo que me interessa. Mas para isso eu preciso de saber, não é? Portanto, pequenas concessões. Então, quer dizer, nunca dá nada sempre de alguém. Eu já falei sobre isso, que é, nunca dá nada sempre de alguma coisa. Se, entretanto, me é pedido um desconto, sendo tido um melhor preço, uma cedência, é, estou disposto a fazer isto. Nunca dei nada sempre de alguma coisa. Estou disposto a fazer isso e dar uma contramedida qualquer, não é? Se, entretanto, alargarmos o prazo. Se, entretanto, também estiver disposto a fazer isto. Não é? Nunca dei nada sempre de alguma coisa em troca ou com nem que seja um pequeno compromisso ou pequena concessão da outra parte. Nós não damos valor àquilo que não tem preço ou que não nos custou a ganhar. Estão a ver? Nem que seja numa ótica até de percepção de um tipo de contrato ou tipo de relação que temos com outra pessoa. Outra muito importante é conseguir ler muito rapidamente as emoções e os comportamentos da outra parte, não é? Esta parte toda do não verbal, não é? Tudo isto que eu estou aqui a passar, o não verbal, as posições, como é que a pessoa se sentiu, será que se afastou, como é que ele reagiu relativamente a uma coisa que eu disse? Pôs assim a cabeça, fez assim, está mais interessado, não está mais interessado, afastou-se, colocou as mãos mais abertas ou não. Portanto, a parte do não verbal é super importante. Vejam, o não verbal numa negociação é 60% de tudo o que é comunicação. Não é o conteúdo que vale para aí 10%, nem o tom de voz e a capacidade de, não é, de diferentes. Isso vale 30%. O não verbal, isto, vale 60% da nossa comunicação. Portanto, temos de estar muito atentos aos movimentos da outra pessoa e também dominarmos muito bem aquilo que, entretanto, são os nossos movimentos que devem estar em coerência com a nossa comunicação, não é? A parte mais emocionalmente convincente que nós podemos ter é quando a nossa comunicação não verbal, a nossa comunicação não verbal está muito em coerência com aquilo que estamos a dizer. E aqui podem entrar também outras coisas, não é? Os princípios de influência, portanto, temos esta capacidade muito grande de percebermos o processo de influência, o que é que leva a outra pessoa a tomar uma decisão, o que é importante para ele, o que é que ele toma a decisão como toma, quem é que está envolvido no processo de decisão, é apenas e só ele ou são mais pessoas que estão envolvidas? O que é importante para ele, o que é que não é importante para ele, qual é o seu motivador primário? Quais são os motivadores secundários dessa mesma pessoa? Não é só o primário, é como os secundários. Estou a ver que às vezes nós não estamos a ler só aquilo que parece que estamos a ler ou que estamos a ver, mas há coisas que vão muito para além sobre aquilo que estamos a ver ou sobre aquilo que nos é dito, não é? Portanto, tentem ler aquilo que não é dito. E depois temos aqui outra coisa, temos de influência, a capacidade de contar histórias, não é? Casos relacionados com outras situações muito parecidas da forma como é que aconteceram, portanto, histórias, narrativas. Pense sempre nisso. As histórias narrativas são poderosas no meio disto tudo e a parte emocional também é. A decisão tem um toque emocional, nunca se esqueçam disso. Depois aqui entrar também, eu tenho tempo para estar aqui a falar sobre isso, com a parte toda do perfil comportamental, que é o mais usual ou o mais utilizado e se calhar mais global, que é o DISC Profile. Pensem numa coisa, imaginem que eu sou uma pessoa dentro do DISC, sou mais dominante na parte de desafios, de objetivos, de resultados, tomo decisões rápidas. E, entretanto, estou a negociar com alguém que é mais um SC, não é? Alguém que, entretanto, é mais sereno, que demora mais tempo a tomar decisões, não gosta tanto, é mais averso à mudança, é alguém mais analítico, precisa de mais dados. Eu tenho de gerir esta situação numa ótica situacional completamente diferente. Se eu utilizo alguns princípios de influência, como a escassez, uma urgência, tomar decisões rápidas para uma pessoa que é um S, não é? Ou um S ou um C, mas um S, essa pessoa provavelmente vai fugir. Como se estivessem a associar comigo e eu sou um D de decisões rápidas, se forem muito lentas, ou a irem muito a pormenor, ou a me darem muito tempo a tomar a decisão, eu também tenho tendência para me afastar. Portanto, nós temos de ajustar-nos, temos de ajustar o nosso perfil, para já conhecemos bem a nós próprios, e depois ajustar muito rapidamente ao perfil da outra pessoa, não é? Para estarmos em sintonia, para estarmos ao chamado em rapport, para estarmos imaginem, num mapa referencial e no estado de maturidade da outra pessoa sobre aquilo que estamos a comunicar. Se eu conseguir passar este conceito, também se não for, coloquem questões, coloquem perguntas, eu estou disponível para entretanto, também as responder. Pensem numa coisa, acho que é mais importante a flexibilidade acima das rigidez. Portanto, nós não quer dizer que não tenhamos um objetivo, não sejamos obsessivos no objetivo daquilo que queremos atingir, mas temos que ser flexíveis para atingir esse mesmo objetivo ou esse mesmo caminho de formas completamente diferentes. Portanto, aquilo que eu vos disse é mais importante atingir um objetivo do que ter razão. E gerir muito bem estas emoções no meio disto tudo é o que pode fazer a diferença. E depois lembrar-se que a negociação é um processo. Não é? O que é que eu quero dizer com isto, com a parte do processo? Preparação, não é? Comunicação verbal, não verbal, âncoras, outra coisa muito importante é a ancoragem dentro da nossa cabeça, que é assim que funciona o nosso cérebro, que é
primeiro lance é super importante, não é? Quando tentamos a negociar certo tipo de preços ou condições, portanto, é aí que as pessoas vão ancorar. Portanto, pensei sempre preciso, que é que se quando, isto é uma dica muito prática e da experiência, que é quando numa negociação nos estamos a afastar muito dos primeiros lances, ou das primeiras condições comerciais ou preços que estamos a colocar, o que é que devemos fazer? Devemos passar à outra parte, não é? Depois depende se estamos a comprar, se estamos a vender. Devemos passar à outra parte, uma solução também muito importante, que é dizer, atenção, começamos aqui, não é? No sentido entre o esforço que tanto já foi feito, conseguir chegar onde chegamos. Pois há vários modelos, não é? Aqui no meio, já falei algumas dicas práticas, mas há vários modelos. Há um modelo ODE, que é capaz de ter aquilo que eu gosto mais, né? Entre ótimos, desejáveis e essenciais, já passo a explicar um bocadinho. Depois há o BATNA, não é? Best Available to a negotiate alternative, portanto, a melhor a alternativa da melhor, ou melhor, da solução alternativa negociada. Também é mas eu não gosto tanto dessa porque essa obriga a ter várias coisas dentro da parte da negociação. Agora, muito interessante em negociações também complexas. Mas vou falar só, para terminar, da ODE. O que é da ODE? Nós temos de ir na cabeça claramente qual é o nosso ponto, não é? Numa ótica de preço ou condições, ou o que vocês querem colocar, que é e há alguém que vai puxar para este lado, e há aqui alguém que vai puxar para este lado, não é? E eu tenho que ter muito bem que é, qual é o meu ponto ótimo, não é? Quais são as minhas variáveis ótimas, daquilo que eu realmente seria perfeito para eu atingir. Pois é, qual é o meu desejável, não é? E qual é o meu essencial? O que é o essencial? É a minha linha vermelha. Eu, a partir daqui, é inegociável. Eu não estou disposto a ceder. E depois estas situações do ODE, tanto de um lado como do outro, vão se cruzar e vai haver, imaginem, vai haver uma negociação que nós chamamos, os autores desta área normalmente chamam-se que é uma arena de negociação, que normalmente a arena de negociação vai estar entre os dois, para vocês terem uma ideia, vai estar entre os dois essenciais de ambas as pessoas, não é? Estão a ver? Que é um para um lado, um para o outro. Tudo o que se passar nesta área, e a área da negociação, vai ser uma situação do win-win. Tudo aquilo que for para um dos lados, numa ótica de ótimo, alguém vai perder. Se for para o outro ótimo, alguém entretanto vai perder. Portanto, eu tenho que ter muita consciência é que dados é que eu entretanto levo para a negociação e que cartas é que jogo no momento certo, na altura certa, no contexto certo e com a mensagem certa. Mas eu queria repetir só uma fase final, isto é quase profiling, mas que é super, digo eu, hiper importante, que é quando nós damos à outra parte aquilo que ela precisa, eventualmente podemos receber dela aquilo que precisa. E para isso, nós temos de conhecer, é preparação, negociação é muito preparação, temos de saber ao máximo tudo aquilo que está do outro lado. Se nós tivermos essa informação, ficamos mais poderosos, não é? Quanto mais eu souber sobre a outra pessoa, ou sobre aquilo que o leva a decidir e porque é que decide e como é que decide, o que é importante ou não é importante para ela, eu fico com um certo tipo de dados que eu permito acioná-los no momento certo, não é? Mas pensa sempre que é um jogo de cartas, não é? E entre gestão de expectativas e aquilo que entregamos, que é, eu tenho ases ou situações dentro do meu jogo de cartas, só os devo jogar no momento certo. E numa ótica sempre de pequenas concessões. Da minha parte, espero que estas dicas, de uma forma rápida, prática, que vos passei aqui, vos sejam úteis e estou completamente aberto a questões ou a perguntas que me metam depois aqui na parte toda do YouTube e neste próprio vídeo, estejam à vontade para fazer, dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu puder e eventualmente conseguir esclarecer, e eu vou estar atento e também vos vou responder. Um abraço e mais uma vez obrigado à Mónica e obrigado ao projeto Start and Go por fazer parte dele. Um abraço.